Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. O vento montanhoso rugia com fúria. Enquanto o rei Sozurin e o grupo de assassinos de Goguril planejavam seu próximo passo, ninguém percebeu uma enorme águia circulando no céu, bem acima deles, na escuridão profunda. Aquela águia permaneceu completamente silenciosa, mas seus olhos afiados pareciam gravar tudo o que viam em sua memória. Depois de um tempo indeterminado, a águia finalmente deixou a área, voando para o nordeste em meio ao vento furioso. A enorme águia deslizou sobre as copas das árvores enquanto descia, chegando finalmente a uma pequena colina no meio da montanha. Um braço forte se estendeu, permitindo que a águia treinada e inteligente pousasse. Ao mesmo tempo, a outra mão lançou um pedaço de carne seca. A águia agarrou a carne seca e a engoliu com algumas mordidas vigorosas. Imaginar que a base dos Gogurions estaria ali. Ao lado do velho águia, sobre cujo braço a ave pousara, o lobo solitário segurou o queixo com uma expressão atordoada. Seu olhar se dirigia à paisagem distante, onde o topo de um mosteiro podia ser vagamente visto entre as montanhas sinuosas. Esses Gogurions são realmente astutos. Usar o mosteiro no meio das montanhas como base. Se não soubéssemos disso com antecedência, quem imaginaria que seria o centro de suas operações? Braço de Aço não pôde deixar de sentir alívio. Se não fossem as águias treinadas do velho águia seguindo os corvos que os Gogurions usavam para se comunicar, ele nunca teria pensado que estariam escondidos ali. Lembro-me de um mercador relatando à corte real, há 4 meses, que doaria para a construção de um mosteiro no meio das montanhas. Pelo visto, eles já estavam se preparando desde então. O Anshong olhou para o sudoeste e também avistou o enorme mosteiro, e uma ruga profunda surgiu em sua testa. Aquele mosteiro também era famoso em sua vida passada, mas quem imaginaria que seria um ponto de encontro dos Gogurions? Pensando bem agora, aquele mosteiro provavelmente teve um papel crucial em permitir que o rei Sozurin escapasse da perseguição da Grande Tang e retornasse a Goguryeo. Se esse mosteiro é o ponto de encontro dos Gogurions, então, sem dúvida, o mercador que o financiou também era um deles. Ouvi dizer que os trabalhadores que contratou proibiam qualquer estranho de se aproximar durante a construção. Provavelmente, os monges e os operários também eram Gogurions. Considerando a magnitude do plano, os Gogurions não confiariam esse trabalho a estranhos. Um vento forte soprou sobre a colina, passando pelos rostos sombrios do grupo. O rei Sozurin era muito mais astuto do que imaginavam. Mesmo que algo acontecesse, ninguém suspeitaria daquele mosteiro. Afinal, tudo foi feito abertamente, a construção foi oficialmente relatada à corte e erguida sob seus narizes, então não havia motivo para desconfiança. Não importa quantos homens tenham trazido ou quão ardilosos sejam, esta operação está fadada ao fracasso. Velho Águia, como está a situação? Ma Yinlong virou-se para perguntar ao velho águia, que ainda alimentava sua ave. Não muito boa. Eles têm sentinelas a cada 3 passos e patrulhas a cada 5. Temo que seremos notados antes mesmo de nos aproximarmos do mosteiro. Além disso, a área é repleta de flora e fauna, e o terreno é complexo, facilitando a fuga. Mesmo que percebam que seu plano falhou, podem simplesmente abandonar o mosteiro e escapar a qualquer momento. O velho águia respondeu com gravidade enquanto dava o último pedaço de carne seca à águia. A cautela dos Gogurions era maior do que ele esperava. Não havia brechas visíveis para explorar. Nessas condições, era quase impossível se aproximar do mosteiro. Antes que seu exército chegasse perto, o alvo já teria fugido. Ao ouvirem as palavras do velho águia, todos franziram a testa. Enquanto não resolvessem esse problema, seria quase impossível ter sucesso na missão, mesmo tendo encontrado o último reduto dos Gogurions. Não só isso, vocês se esqueceram dos elites que trouxeram? Se o rei Sozurin planeja matar os altos funcionários, as tropas que trouxe são os melhores guerreiros de Goguryeo. Alguns até têm patente de comandante. Se não tivermos homens suficientes, podemos ser massacrados por eles. Braço de Aço falou com seriedade. Foi por sua imprudência que perdeu um braço anos atrás. A lição dolorosa ainda estava gravada em sua mente. Jovem mestre, há algo que você deve considerar. Os Gogurions que eliminamos nas bases anteriores eram apenas guerreiros comuns. Já os assassinos que o rei Sozurin enviará são todos elites. Se quisermos eliminá-los, precisamos ser extremamente cuidadosos. Nenhum de nós pode arcar com as consequências de uma falha. O incidente com os Gogurions causou um grande alvoroço na capital, e todos estavam de olho, inclusive os estrangeiros, como os das regiões ocidentais. Se a operação falhasse e os Gogurions escapassem, a reputação do clã Wan despencaria. Deixe pequenos detalhes como esse comigo. Após um momento de reflexão, o Anshong sorriu. Vou entrar em contato com a corte através do rei Song e pedir que enviem suas tropas mais elites. Se eu disser que o incidente de mais de uma década atrás está prestes a se repetir, eles entenderão a gravidade e agirão.
O ocorrido anos atrás foi um golpe devastador para a corte, e ainda estava fresco na memória dos oficiais mais velhos. Na verdade, Yuan Shong não precisaria se esforçar muito. Sabia que, ao descrever a situação, os altos funcionários ofereceriam seus melhores homens. Não havia com o que se preocupar quanto a reforços. Ma Yinlong, velho águia, braço de aço e lobo solitário trocaram olhares, impressionados. Esse era o poder de ter influência e um bom nome. Para eles, algo resolvido com algumas palavras de Yuan Shong seria impossível. Se tivessem conexões como as dele, talvez não tivessem sofrido uma derrota tão trágica no passado, e seus irmãos não teriam pavimentado o caminho para a grandeza do rei Sozurin. Embora arrependidos, sentiam-se aliviados por ter um jovem influente ao seu lado. Isso facilitava muito as coisas. Além disso, os 4 haviam sido expulsos do Departamento de Assuntos Militares e do Ministério da Justiça, então dependiam totalmente de Yuan Shong. Também precisamos lidar com as sentinelas. Isso é crucial para o sucesso. Braço de Aço falou. Não se preocupem, eles não escaparão. Yuan Shong riu. Levantou um dedo e começou a desenhar no chão, atraindo a atenção de todos. Pensei no terreno ao redor do mosteiro. Não precisamos cercar toda a área. Basta posicionar tropas aqui e aqui para bloquear a rota de fuga. Yuan Shong desenhou rapidamente um mapa aproximado. Tendo passado a segunda metade de sua vida anterior em campos de batalha, ele conhecia bem as montanhas e rios das planícies centrais. Até veteranos como Ma Yinlong e os outros não conheciam tão bem o terreno, mas Yuan Shong o desenhou com naturalidade. Isso os surpreendeu. Mas como faremos isso? É impossível mobilizar um exército sem alertar os Goguryons. Assim que as tropas saírem dos portões da cidade, o rei Sozurin ficará em alerta. Ma Yinlong disse. A ideia de Yuan Shong era boa, mas pouco prática. Quem disse que usaríamos o exército imperial da capital? Yuan Shong riu. Todo ano, o Departamento de Assuntos Militares faz um revezamento de tropas. Podemos infiltrar elites nesse grupo e enviar um destacamento para o norte. Departamento de Assuntos Militares? Os homens olharam uns para os outros, chocados. A ideia de usar o revezamento de tropas para cercar os Goguryons era inimaginável para eles. O exército era a base da nação, e qualquer movimento exigia cautela. Nenhuma ordem do departamento poderia ser tratada com leviandade. A proposta de Yuan Shong jamais lhes passará pela cabeça. Mas Yuan Shong falou disso como se fosse algo simples. Não quero ser alarmista, mas já pensaram nas consequências se os altos funcionários forem assassinados? Um pequeno desvio de tropas não é nada comparado a isso. Ordens são apenas palavras, mas vidas estão em jogo. Se o resultado for bom, os meios serão aceitos. Além disso, não precisa ser um grande deslocamento. Basta enviar homens para o forte mais próximo da capital, minimizando o impacto. Yuan Shong explicou, percebendo suas preocupações. Os 4 refletiram em silêncio e, por fim, concordaram. Se fosse em pequena escala, era aceitável. Resta então lidar com o rei Sozurin. O clima ficou tenso. Dessa vez, até Yuan Shong ficou em silêncio. Não que não tivesse ideias, mas não havia nada útil a dizer. Ele nunca encontrara o rei Sozurin e não conhecia sua aparência. Como poderia capturá-lo? Nessas condições, mesmo que o rei Sozurin estivesse diante dele, Yuan Shong não o reconheceria. Como liderar uma equipe para capturar alguém que não conhecia? Além disso, pelos confrontos anteriores, o rei Sozurin não era apenas cruel, era uma raposa astuta. Aquele mosteiro era a maior prova disso. Velho águia, dependo de você então. Quando a operação começar, solte todas as suas águias para vigiar os Goguryons que escaparem. Não podemos deixar um único fugir. Esta é provavelmente nossa última chance. Velho águia, braço de aço e lobo solitário assentiram com gravidade, trocando um olhar que deixou Yuan Shong inquieto. Ele abriu a boca para dizer algo, mas acabou ficando em silêncio. Sem fazer barulho, os 5 recuaram da floresta. Tanto os Goguryons quanto Yuan Shong estavam acelerando seus preparativos. Embora Yuan Shong não soubesse que os Goguryons haviam adiantado seus planos, e os Goguryons não soubessem que Yuan Shong e seu grupo planejavam atacar seu esconderijo, uma corrida contra o tempo já havia começado. Se os Goguryons atacassem antes que Yuan Shong e seu grupo terminassem seus preparativos, a operação seria um fracasso trágico. Afinal, o mosteiro estava muito perto da capital. Por outro lado, se Yuan Shong e os outros conseguissem coordenar as partes necessárias e posicionar as tropas nos locais estratégicos, os Goguryons estariam condenados. Em um momento tão crucial, nenhum dos lados queria arriscar coletar informações capturando e interrogando inimigos. Isso seria perigoso demais, pois poderia alertar o outro lado. 3 dias se passaram rapidamente. Finalmente está pronto. Dentro do enorme mosteiro nas montanhas além da capital, um guerreiro Goguryon careca, disfarçado de monge, suspirou profundamente.
A excitação em sua voz era inegável. Depois de muito tempo, os preparativos estavam concluídos. Os melhores especialistas de Goguryeo, encarregados de assassinar os altos funcionários da Grande Tang, já haviam chegado ao mosteiro. Em breve, a Grande Tang seria mergulhado em uma tempestade de sangue. Todos os alvos eram figuras poderosas, com residências fortemente guardadas. Matá-los não seria fácil, era por isso que trouxeram os melhores guerreiros de seu império. Para eles, isso não era mais uma simples missão de assassinato. Era uma guerra que precisavam vencer a qualquer custo, pela honra de sua terra natal. Todos sabiam que dificilmente sairiam vivos dali, mas já estavam preparados para lutar até o último suspiro. Todos prontos? O Goguryeo disfarçado de monge ergueu o braço e gritou. Imediatamente, aclamações ecoaram ao redor. Prontos! Pelo Império! Pela glória de Goguryeo! Vistos do céu, o monge estava cercado por elites Goguryeo vestidas de preto, cada uma com 3 sabres nas costas. Seus olhos afiados brilhavam com paixão, excitação e frenesi. A aura assassina que emanavam era como um tsunami prestes a devastar tudo. 4 meses de preparativos meticulosos finalmente chegavam ao fim. Mais de 1000 guerreiros corajosos de seu império estavam reunidos naquele mosteiro. E, ao contrário dos guerreiros Goguryeo mortos nas bases anteriores, esses eram os verdadeiros especialistas, a elite do exército de Goguryeo, selecionados a dedo entre milhares. 15 anos atrás, um grupo semelhante havia feito sangue correr na capital da Grande Tang antes de escapar em segurança. Hoje, a história se repetiria. Por Sua Majestade! Por Sua Alteza! Pela grandeza de Goguryeo! Matem todos! Em meio aos gritos passionais, os 1000 assassinos mascarados de Goguryeo desembainharam seus sabres e os ergueram aos céus. Sob a luz das estrelas, as lâminas brilhavam com um frio mortal. Bum! No instante seguinte, os especialistas de Goguryeo começaram a saltar os altos muros do mosteiro, rumo à capital da Grande Tang. Vão, meus bravos guerreiros! Façam a Grande Tang sangrar em seu núcleo! Em meio a um vento forte, 3 auras poderosas surgiram repentinamente no telhado do mosteiro. Naquele momento, suas silhuetas pareciam tão imponentes quanto montanhas. Os 3 olharam para o enorme exército de Goguryons avançando, e seus olhos brilhavam mais que as estrelas. Tudo estava pronto. O túnel para a cidade estava sob o controle de seus homens, e um grupo de especialistas entraria primeiro. Mesmo que algo desse errado e uma patrulha os visse, eles eliminariam o problema rapidamente, sem deixar vazar nenhuma informação. E, depois dessa noite, a Grande Tang cairia no caos, enquanto Goguryeo os celebraria como heróis. Mas, justo quando os homens olhavam para o horizonte com ambição, algo mudou. No meio da noite, um foguete brilhante subiu aos céus ao longe. Uma luz intensa, com uma cauda de fumaça, mesmo à distância, era impossível não notar. O que está acontecendo? No telhado do mosteiro, os 3 homens congelaram em choque. E não eram só eles. Os especialistas Goguryeo que avançavam também pararam, atônitos, olhando para o céu. Aquela era uma área selvagem, longe da capital. Fogos de artifício não deveriam aparecer ali. E hoje não era nenhum festival. Era impossível haver foguetes ali. Naquele instante, o céu e a terra silenciaram. Os gritos cessaram. Apenas o vento uivante continuou rugindo acima deles. Um frio percorreu o coração de todos. Mas os arredores permaneciam em silêncio. Além do foguete, nada de estranho acontecia. Aquele momento parecia uma eternidade. Mas, justo quando todos se perguntavam por que nada acontecia. Era como se mãos gigantescas sacudissem toda a cordilheira, fazendo incontáveis pássaros voarem para o céu. Avançar! Gritos de guerra ensurdecedores sacudiram as montanhas. No instante seguinte, sob os olhares chocados dos Goguryons, os guardas do exército imperial da Grande Tang surgiram de todos os lados. Como isso é possível? No telhado do mosteiro, os rostos dos 3 especialistas Goguryons se deformaram em choque, e quase caíram. Isso é impossível. Como pode haver tantos soldados aqui? Como chegaram até nós? Onde estão nossas patrulhas? Onde estão esses idiotas? O inimigo já está aqui, por que não deram o alarme? Cuidado! Ataque inimigo! Gritos desesperados e furiosos em Goguryeo ecoaram no ar. Em um instante, o exército Goguryon caiu no caos. Eles esperavam enfrentar os guardas dos altos funcionários, não um exército regular da Grande Tang. O que deveria ser uma operação de assassinato havia se tornado uma guerra de verdade. Pela glória do Império, matem esses bastardos! Alguns Goguryons reagiram rápido, desembainhando seus sabres e assumindo posições defensivas. Mas já era tarde demais. Antes que pudessem reagir, flechas grossas como lanças já os atravessavam, cravando-os no chão. Arqueiros mestres! Cuidado! Eles têm arqueiros mestres!
Um grito desesperado ecoou, apenas para ser silenciado no instante seguinte. O Gogurion levou uma flecha na testa e caiu morto. Defesa! Os que estavam ali eram a elite de Goguryeo. Após o ataque inicial, se espalharam rapidamente, buscando cobertura enquanto recuavam em direção ao mosteiro. Seus corpos se moviam entre as árvores com uma agilidade que poucos poderiam igualar. Avançar! Mas, antes que pudessem recuar, os relinchos de cavalos de guerra encheram o ar, e a primeira onda de cavalaria imperial avançou. Os cavalos estavam cobertos por armaduras de aço, cada um excepcionalmente alto e poderoso, capazes de derrubar árvores no caminho. Nada parecia capaz de detê-los. Em um instante, os dois lados colidiram. Diferentes halos marciais brilharam e se chocaram. A força do impacto esmagou até as árvores ao redor, fazendo lascas de madeira voarem a dezenas de metros de altura. Parabéns ao usuário por matar 691 soldados do Império Goguryeo. Parabéns ao usuário por matar 692 soldados do Império Goguryeo. Parabéns ao usuário por matar 693 soldados do Império Goguryeo. Enquanto isso, em uma pequena colina não muito distante, o Anshong estava sob uma árvore frondosa. A voz familiar soou em sua mente mais uma vez, e sua aura flagelo do campo de batalha começou a crescer novamente. Um halo de guerra. De fato, a melhor maneira de fortalecê-lo é através da guerra. No meio do vento frenético, o Anshong sentiu sua força aumentando rapidamente. Cada célula de seu corpo era nutrida por uma energia poderosa, deixando-o incrivelmente revigorado. Esse método de crescimento sem esforço era verdadeiramente prazeroso. Uma pena que eu seja apenas um dos comandantes nesta batalha. O verdadeiro líder está ali. O Anshong olhou para uma direção específica. Lá, um general austero do exército imperial estava montado em um cavalo imponente. Seu olhar estava fixo à frente, e sua postura transbordava bravura. Claramente, ele já havia participado de grandes batalhas. Ele era o homem enviado pela corte real. Embora o Anshong fosse favorecido pelo rei Song, ele não era membro do exército imperial. Para evitar que os Goguryons escapassem, muitos soldados foram mobilizados, e um comandante de alta patente precisava liderar a operação. Ele era o verdadeiro comandante desta batalha. Assim, os benefícios que o Anshong poderia obter eram limitados. Felizmente, o emblema do rei Song ainda estava em suas mãos, e foi ele quem descobriu o esconderijo. Portanto, ele ainda receberia a maior parte dos créditos. Ainda bem que chamei o tio. Depois desta operação, ele deve ser promovido. Com essa contribuição, sua posição superará a de muitos outros. O Anshong olhou para seu tio, Li Lin, que liderava a parte das tropas. Um sorriso surgiu em seus lábios. Mesmo sem comandar o exército, ele garantirá que seu tio ficasse com a maior glória. Irmãos, avancem. Não percam tempo com eles. Lembrem-se, nosso alvo é o rei Sozurin. Não podemos deixá-lo escapar de forma alguma. Enquanto o Anshong refletia, um grito alto ecoou em seus ouvidos. Em seguida, o galope de cavalos encheu o ar. Antes que ele pudesse detê-los, Ma Yinlong, lobo solitário, braço de aço e velho águia já haviam partido em seus corcéis, olhos vermelhos de fúria, deixando uma nuvem de poeira para trás. O Anshong pretendia que eles entrassem no campo de batalha mais tarde, mas os quatro não conseguiram se conter diante de seu inimigo mortal. Após pensar um pouco, ele decidiu deixá-los ir. Após mais de uma década de contenção, era um milagre que ainda conseguissem se controlar. À distância, a batalha se aproximava lentamente do mosteiro. O chão tremeu. De repente, o Anshong sentiu uma aura avassaladora surgir do mosteiro. Onde quer que a aura invisível tocasse, anomalias ocorriam. Sob os pés dos assassinos Goguryon, halos misteriosos em forma de espinhos começaram a brilhar 1, 2, 3. O mosteiro tremeu 3 vezes, e 3 halos brilhantes iluminaram os assassinos. General! Há comandantes oficiais de Goguryo no mosteiro. Vendo os halos brilhando na escuridão, todos no morro ficaram chocados. Até o Anshong piscou rapidamente, surpreso. Quando um halo de guerra era treinado até certo nível, podia ser estendido aos subordinados. Essa era a maior característica de um halo de guerra. Era daí que vinha o nome. No entanto, apenas aqueles que atingiam um nível impressionante de cultivo conseguiam fazer isso. E comandantes assim, seja em Goguryeo, Grande Tang, Sanga ou o Califado Abássida, eram altamente valorizados. Nenhum império os sacrificaria facilmente. Se um comandante desse nível morresse aqui, seria uma perda significativa para Goguryeo. Os Goguryons realmente deram tudo nisso. O Anshong sorriu friamente. Sem dúvida, isso era obra dos líderes que Velho Águia avistou no mosteiro. O fato de terem trazido comandantes desse nível mostrava sua determinação em ter sucesso. De fato, comparado a uma batalha direta no campo de guerra, esse tipo de operação trazia resultados maiores com menos investimento.
Assim que os 3 líderes Goguryeo ativaram seus halos de guerra para cobrir todos os soldados, o general do exército imperial também avançou, e com um leve tremor, seu próprio halo de guerra brilhou, envolvendo todos os guardas imperiais em um instante. Avançar! À distância, um vento frenético soprava sem parar, e incontáveis gritos sacudiam os céus. Halos colidiam com halos, energia estelar se chocava com energia estelar. Enquanto os soldados das duas facções lutavam, a batalha rapidamente se intensificou. Superficialmente, a grande Tang parecia em vantagem absoluta, mas os Goguryons resistiam vigorosamente. A esperada ruptura rápida de suas defesas não aconteceu. Eles usaram o terreno complexo e a floresta densa a seu favor. Além disso, os Goguryons eram rápidos, ágeis e ferozes. Sua técnica de luta, Escola dos Três Sabres, permitia que mantivessem suas posições, dificultando o avanço. Ainda estão resistindo nessa situação. O Anshong sorriu friamente. Os Goguryons eram realmente teimosos. Não importava o quão desesperadora fosse a situação, eles lutariam até o fim para retaliar. Não importava se fosse um duelo individual ou uma batalha em grupo como essa. No entanto, se os Goguryons realmente achavam que poderiam resistir a tantos soldados com apenas 1000 elites e esse terreno, estavam sendo ingênuos. O Anshong ergueu a perna e pisou com força. O mundo tremeu. Um pulso invisível se espalhou pela cordilheira, com um Anshong no centro. Desta vez, porém, o efeito não era direcionado ao exército imperial, mas aos Goguryons. Onde quer que o pulso passasse, os halos sob os pés dos Goguryons desapareciam. A mudança abrupta abalou todo o exército. Os Goguryons haviam se reorganizado com dificuldade, mas agora caíam no caos. Sem o apoio dos halos, sofreram pesadas baixas imediatamente. Não muito longe, o general imperial austero virou o rosto pela primeira vez e olhou profundamente para o Anshong, surpreso. Mas o Anshong não tinha tempo para ele agora. Naquele momento, a voz familiar soou em sua mente mais uma vez. Parabéns ao usuário por matar 721 soldados do Império Goguryeo. Parabéns ao usuário por matar 722 soldados do Império Goguryeo. Parabéns ao usuário por matar 723 soldados do Império Goguryeo. Parabéns ao usuário por matar 834 soldados do Império Goguryeo. Parabéns ao usuário por matar 835 soldados do Império Goguryeo. Parabéns ao usuário por matar 836 soldados do Império Goguryeo. Uma enxurrada de notificações inundou o Anshong, e seu halo flagelo do campo de batalha cresceu significativamente em pouco tempo. São ingênuos se acham que podem resistir ao exército imperial em território da Grande Tang tão facilmente. Enquanto ele estivesse presente, os Goguryons nunca teriam chance de manter suas posições. Ele nunca lhes daria essa oportunidade. Miyazami Ayaka, diga-lhes para se prepararem. Entraremos em campo em breve. Sim, jovem mestre. Recebendo as ordens, Miyazami Ayaka se virou e partiu. O Anshong não tinha muita autoridade nessa batalha, o comando principal estava com o general imperial. No entanto, usando o emblema do rei Song, ele conseguiu o controle de um pequeno grupo do exército imperial. Embora não fosse um oficial militar, o Anshong sabia que poucos no mundo entendiam o fluxo de uma batalha como ele. Ataque como defesa, avanço como recuo, esses Goguryons são espertos. Sabem que fugir agora só aceleraria suas mortes. Então, formaram uma linha defensiva primeiro, para depois romper o cerco. Bom plano, mas não vai funcionar. Havia muitas figuras formidáveis entre os Goguryons. Mesmo sob ataque e surpresa, reorganizaram suas tropas rapidamente. Depois, poderiam concentrar forças em um ponto para escapar. Dada sua habilidade como elites, era de fato a melhor estratégia. Mas com o Anshong presente, estavam fadados ao fracasso. Ele nunca lhes daria essa chance. Enfrentar suas táticas militares contra as dele? Só resultaria em humilhação. Jovem mestre, reuniu os homens. Miyazami Ayaka ajoelhou-se atrás dele. 100 cavaleiros valentes do exército imperial apareceram no morro, todos bem construídos, exalando uma aura poderosa. Eram os elites escolhidos por o Anshong. Preparem-se! Formação de vanguarda em flecha. O Anshong montou seu corcel, desembainhou sua espada e apontou para frente, olhar afiado. De alguma forma, os soldados imperiais sentiram admiração ao olhar para suas costas. Inicialmente, temiam que ele os comandasse cegamente. Mas a postura majestosa de Yuan Shong dissipou suas dúvidas. Naquele momento, ele parecia um general veterano, endurecido por centenas de batalhas. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Yuan Shong olhou para o horizonte, imóvel. Quando todos pensavam que sua espada nunca cortaria, a ordem finalmente veio. Avançar! Como tigres ferozes, os 100 cavaleiros carregaram para a frente. Cercando Yuan Shong e Miyazami Ayaka, avançaram como uma flecha disparada do morro. O chão tremeu.
A paisagem passava rapidamente, o vento rugia em seus ouvidos. O galope dos cavalos, as faíscas à distância, o brilho frio das armas. Naquele instante, Yuan Shong sentiu seu coração bater forte. Sua consciência vagou para um tempo e espaço distantes, ele sentiu um chamado no fundo de sua alma. O campo de batalha era onde ele pertencia. Como um milagre, uma abertura apareceu na formação Goguryeo. No instante seguinte, os 100 cavaleiros liderados por Yuan Shong perfuraram a abertura e a rasgaram em um buraco gigante. O impacto da carga lançou assassinos Goguryeo para os lados, um após o outro. Matem-nos! Um grito de guerra ensurdecedor ecoou, e em um piscar de olhos, a linha de defesa Goguryeo foi cortada ao meio. O caos se instalou. Bastardos! No telhado do mosteiro, os rostos dos líderes Goguryeo escureceram. A carga de Yuan Shong arruinara seus esforços. Seus olhos ficaram frios, a intenção de eliminar aqueles cavaleiros brotou neles. Mas, nesse momento, o exército feroz da Grande Tami avançou, ocupando-os completamente. Desta vez, eles próprios teriam que entrar na batalha. Preparem-se, vamos entrar novamente. Após atravessar as tropas Goguryeo, a cavalaria de elite de Yuan Shong parou em outro morro e olhou friamente para baixo. De sua posição, ele via os Goguryeons tentando se reorganizar. Mas isso não importava. Ele já sabia, mais uma carga, e estariam completamente derrotados. Guerra era muito diferente de assassinato. No momento em que a situação se tornou uma batalha campal, os Goguryeons já estavam presos em seu ritmo. Segunda carga. Quando Yuan Shong liderou os 100 cavaleiros através da formação Goguryeo mais uma vez, o exército de 1000 elites finalmente entrou em colapso. Eles não conseguiam mais formar uma linha de defesa. Agora, era cada um por si. Fim dos capítulos do 256 ao 258. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!